Olá, segunda série, tudo bem, meninos? Como é que foi o final de semana? Turma, hoje nós vamos falar a respeito de segundo reinado. Vamos deixar um pouquinho a história mundial e vamos voltar para a história do Brasil. Falaremos a respeito do governo de Dom Pedro II. Só que o assunto segundo reinado, ele tem subdivisões. Então ela não vai se esgotar hoje. Hoje falaremos a respeito da questão política, dos assuntos internos do segundo reinado. Falaremos sobre o que aconteceu com o Brasil em termos políticos logo após o golpe da maioridade em 1840. Também haveremos de falar a respeito de como foi a delicada relação de poder entre os dois partidos que ficaram se alternando durante o período do segundo reinado. Refiro-me ao Partido Liberal e ao Partido Conservador. Falaremos também sobre o parlamentarismo às avessas, parlamentarismo à la Brasil. E também falaremos sobre a Revolução Praieira. Então, vem comigo, vamos lá. Nós vimos na última aula sobre período regencial que, com medo de que o Brasil pudesse fragmentar em vários países, com as revoltas que estavam acontecendo em diversos pontos do território nacional, os políticos brasileiros eles decidiram antecipar a maioridade do imperador Dom Pedro II, a maioridade de Pedro de Alcântara. Haja vista que, de acordo com a Constituição Imperial de 1824, Pedro de Alcântara só poderia assumir o trono do Brasil de fato e de direito quando ele tivesse a idade de 18 anos. Só que em 1840 ele tinha ainda 14 anos de idade. Faltavam 4 anos para que ele pudesse se tornar maior de idade. Contudo, várias províncias estavam revoltosas por causa justamente da tensão entre federalismo e unitarismo. Enquanto o Estado brasileiro ele era unitário, que trabalhava com a centralização política, as províncias elas desejavam maior autonomia político-administrativa. E isso batia de frente com os interesses da corte brasileira, com os interesses da cidade do Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro. E aí o resultado, turma, foi que diversas províncias elas se rebelaram. Algumas dessas províncias, a rebelião era de cunho social, porque protestava contra péssimas condições de vida e de moradia, como aconteceu, por exemplo, com a questão da cabanagem. Outras assumiram caráter separatista, caráter secessionista, como aconteceu com a Bahia, com a questão da Sabinada e como aconteceu nas províncias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com a chamada Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. O fato é que essas revoltas provinciais elas acenderam um sinal de alerta para a elite, que tinha medo de que o Brasil virasse uma América Hispânica 2.0, que começou com uma grande extensão territorial, mas que se fragmentou em diversos países. Então eles tinham medo de que isso também acontecesse com o território brasileiro. Com isso, principalmente os liberais, eles arquitetaram um plano que ficou conhecido como golpe da maioridade, que deu certo. A Assembleia Geral ela aprovou uma nova lei que autorizava Dom Pedro a assumir o trono com 14 anos de idade, não sendo mais considerado menor de idade, mas concedendo a ele a maioridade. E agora, com a maioridade civil, ele poderia sim assumir o trono brasileiro. Como resposta à gratidão de Dom Pedro para com os liberais, ele convida os liberais para formar o primeiro ministério dentro do seu novo governo. Então, a partir do momento que Dom Pedro ele assume o trono brasileiro, ele convida os liberais para poder formar o seu primeiro gabinete, que é o gabinete liberal. Contudo, esse gabinete liberal ele sofreu oposição da Câmara dos Deputados, que era de maioria conservadora. E aí o que fez Dom Pedro II nesse momento? Ele dissolve a Câmara dos Deputados e convoca novas eleições. Tá certo? Isso para poder justamente tirar o poder dos conservadores. Era tudo que os liberais queriam. Na verdade, foram os liberais que incitaram o jovem imperador a que pudesse tomar essa decisão utilizando o seu poder moderador. As eleições de 1840 ficaram conhecidas como eleições do cacete. Tá certo? É um termo estranho, reconheço,
mas é uma forma de vocês poderem ter uma ideia de como é que foi o ânimos na eleição de 1840. Cacete no sentido de que foi na base da violência e da intimidação. Foi assim que os liberais eles conseguiram a maioria das cadeiras da Câmara dos Deputados. E assim eles tiveram essa maioria. Contudo, houve um forte protesto dos conservadores. E aí, Dom Pedro II, como ele era garoto e estava começando agora a vida política, ele pendeu agora para o lado dos conservadores. Aí o que ele fez? Ele dissolveu a Câmara que tinha acabado de ser eleita e que ainda nem havia sido instalada. E com a dissolução dessa Câmara, aí houve novas eleições e aí ele compõe um novo ministério. Sai o Ministério dos Liberais e entra o Ministério dos Conservadores. E os conservadores e liberais, meninos, eles estavam com com posições divergentes em termos de organização político-administrativa do país. Os conservadores eles eram centralizadores. Eles acreditavam no chamado Estado unitário. Eles criam de que as unidades que compunham o Império Brasileiro, as províncias, elas eram meras divisões territoriais, mas elas não deveriam ter autonomia administrativa, que isso deveria ficar restrito ao governo imperial, centralizado na figura do imperador Dom Pedro II e na figura dos ministros que compunham o seu governo. Já os liberais, eles eram adeptos do federalismo. Eles eram adeptos da descentralização político-administrativa, da concessão de maior autonomia para as províncias. Pode passar. E aí, por causa dessa tensão entre federalismo e unitarismo, foi um conflito que não surgiu no governo de Dom Pedro II, já era um conflito que já veio de antes, veio ainda durante o final do governo de Dom Pedro I e, sobretudo, se aguçou, se tornou mais agudo durante o período regencial, que acontece a chamada Revolução Praieira, no ano de 1848. Aconteceu na província de Pernambuco essa revolução. E quais foram os motivos deste movimento armado? A insatisfação liberal contra o domínio da administração provincial feita pelos conservadores. Também havia um sentimento anti-lusitano, anti-português, que ainda estava muito forte. Olha que já tinha passado mais de 28 anos, 26 anos, que o Brasil havia se libertado de Portugal. Só que esse sentimento anti-português ainda continuava forte. Isso porque os portugueses eles tinham controle do comércio de Pernambuco, sobretudo nas cidades de Olinda e Recife. Ademais, nós temos a influência das chamadas revoluções liberais que aconteceram no ano de 1848 na Europa, que eram revoluções anti-monárquicas e eram revoluções anti-absolutistas. E já estudamos a respeito das revoluções liberais no final da primeira metade do século XIX, há umas 5 aulas atrás. E aí, meninos, a proposta dos praieiros era o fim do poder moderador, ou seja, a instituição do sistema tripartite de poder, como proposto por Montesquieu. Observe bem a influência do pensamento iluminista liberal neste movimento revolucionário. Então seria apenas poder executivo, representado pelo imperador, pelo poder legislativo, representado pela Assembleia Geral, Câmara Provincial, a Câmara dos Deputados e o Senado, e o poder judiciário, representado pelos tribunais superiores. Ademais, nós tínhamos também a defesa da liberdade de imprensa. Além da liberdade de imprensa, uma coisa que é muito interessante, que é a questão da adoção do voto livre e universal, em contraposição ao chamado voto censitário, que era aquele que havia sido definido e estabelecido pela Constituição de 1824. Agora, meninos, não se enganem.
Apesar deles proporem o voto livre universal, não significava que todas as camadas da sociedade brasileira teriam direito ao voto. As mulheres ficariam excluídas do processo e os escravos negros também continuariam excluídos deste processo. Quando falava a respeito do voto livre universal, estava se referindo justamente ao voto de todos os homens brancos. Tá certo? Homens brancos. E o resultado da Revolução Praieira? Bem, o resultado foi a vitória dos imperiais. O governo de Dom Pedro II conseguiu sufocar a revolta, a Revolução Praieira, que foi, na verdade, a última revolução em termos armados desse período da história do Brasil. Porque as próximas agitações que nós teremos vai ser já no finalzinho do governo de Dom Pedro II. E aí temos o chamado parlamentarismo às avessas. Em 1847, portanto, um ano antes da Revolução Praieira, Dom Pedro II ele cria o chamado Conselho de Ministros. Este Conselho de Ministros ele teria um presidente que iria, na prática, governar o país. Ele teria os poderes de um primeiro-ministro. Agora, preste bem atenção, porque é esse detalhe que faz com que o parlamentarismo brasileiro fosse considerado um parlamentarismo ao contrário, às avessas. Esse primeiro-ministro, esse presidente do Conselho de Ministros, ele seria nomeado pelo imperador. Professor, mas o que é que isso tem a ver de contrário? Vamos pegar um exemplo de um país parlamentarista, Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra ela adotou o sistema parlamentarista, segunda série. E qual é a característica do sistema parlamentarista? Vamos lá. O parlamentarismo, nós temos a divisão entre chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado, ele representa o país, ele encarna a unidade da nação. É o chefe de Estado, por exemplo, que concede indultos, ou seja, concede perdão de penas. É ele, perdão para pessoas, para que elas não possam mais pagar pelas penas que foram impostas pelo judiciário. É o chefe de Estado que acredita diplomatas estrangeiros junto ao seu governo. É ele que recebe os diplomatas que vêm com o agreement, que é uma espécie de um documento dizendo que eles representam uma outra nação agora junto ao governo daquele país. É o chefe de Estado que declara a guerra e é o chefe de Estado que celebra a paz e é o chefe de Estado que é o comandante supremo das Forças Armadas. Agora, o chefe de governo, como o próprio nome diz, ele governa. É ele que gerencia o país, é ele responsável pelo comando da administração pública do país. Tá certo? Então, no sistema presidencialista, o presidente da República, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. É o que acontece no Brasil hoje. Jair Bolsonaro, ele, além de encarnar a unidade da nação, além de ser o comandante supremo das Forças Armadas, além dele receber diplomatas estrangeiros e autorizar que eles trabalhem no país, além dele conceder indultos de comutar penas, ele é o chefe de governo. É ele que nomeia os ministros, é ele que demite ministros, como ele fez com o Mandetta da Saúde, como ele fez a demissão agora do ministro Sérgio Moro. É ele, por exemplo, que define as políticas públicas que serão adotadas pelo Brasil. Enfim, é ele que governa o país de fato. Isso no presidencialismo. Mas no parlamentarismo, uma pessoa é o chefe de Estado e outra pessoa é o chefe de governo. Ele pode ser adotado tanto na república quanto na monarquia. Um exemplo de uma república parlamentarista que existe é a Itália. Itália e Israel. Nós temos o presidente da Itália, que é o chefe de Estado, mas existe o primeiro-ministro italiano, que é o chefe de governo. A mesma forma existe, por exemplo, em Israel. O presidente de Israel é chefe de Estado, enquanto o premier israelense, o Benjamin Netanyahu, ele é o chefe de governo do Estado judaico. Agora, também pode ser adotado na monarquia. É o exemplo do Japão e do Reino Unido. No Japão nós temos o imperador japonês, ele é o chefe do Estado do Japão. Mas existe o primeiro-ministro, tá certo? Que é Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro do Japão, ele é o chefe do governo japonês. E na Inglaterra nós temos a Rainha Elizabeth, que é a chefe de Estado britânica, e temos a figura do primeiro-ministro,
que é Boris Johnson, que é o chefe de governo britânico. Lá na Inglaterra, assim como no Japão e em outros países parlamentaristas, o primeiro-ministro ele é nomeado pelo parlamento, pelo Congresso. E geralmente é o chefe do maior partido que está no Congresso, o que teve o maior número de votos, o partido que tem o maior número de cadeiras dentro do parlamento, dentro do legislativo. Então, por exemplo, Boris Johnson, ele é primeiro-ministro britânico, não porque Elizabeth queria que ele fosse primeiro-ministro britânico, mas porque a maioria dos britânicos votaram no partido dele, Partido Conservador. Então, como o Partido Conservador teve a maioria das cadeiras da Câmara dos Comuns, que é o nome que se dá na Inglaterra para a Câmara dos Deputados, o Partido Conservador teve o direito de indicar o primeiro-ministro. A Rainha Elizabeth apenas assinou embaixo, mas ela não podia dizer, eu não quero Boris Johnson primeiro-ministro. Ela não tem esse tipo de poder. Esse poder só quem tem é o parlamento. Só ele que possui. Aí se fala, e o Brasil na época de Dom Pedro? Aí que está as avessas. Vamos imaginar, o Partido Liberal ele conseguia a maioria das cadeiras na Câmara dos Deputados dentro da Assembleia Geral brasileira. Em tese, o Partido Liberal, que foi o que teve o maior número de cadeiras, ele é que iria indicar o presidente do Conselho de Ministros. Mas não. Quem fazia isso era o imperador. Então, às vezes, acontecia de a Assembleia Geral ter a maioria conservadora e o primeiro-ministro, ou seja, o presidente do Conselho de Ministros, ser conservadores tinha a maioria e o presidente do Conselho de Ministros era um liberal, ou vice-versa. Então dá para imaginar a confusão, o fuzuê que acontecia na política brasileira neste período. É por isso que nós historiadores chamamos de parlamentarismo às avessas. Agora uma coisa que é interessante. Eu disse que havia um fuzuê, porque é complicado você imaginar uma pessoa de um partido que, em tese, é completamente oposto ao partido que tem a maioria no Congresso. Só que tem uma coisa que é bem interessante a respeito do sistema político brasileiro durante o período de Dom Pedro II. Eu trouxe uma imagem, uma charge de um jornal da época que retrata bem isso. Pode passar. Essa charge é do jornal O País. Essa charge foi publicada no jornal de grande circulação na capital do Brasil, na época, o Rio de Janeiro, durante a década de 80 do século XIX. Portanto, nos últimos anos do governo de Dom Pedro II. Aí nós temos o Pedro II, já está bem envelhecido aqui, tá certo? E aí nós temos um homem montado no cavalo de um lado e nós temos a mulher montada no cavalo do outro. Este homem aqui, ele representa o Partido Conservador. Esta mulher representa o Partido Liberal. E aí, no meio, nós temos a velhinha que representa a diplomacia. Ou seja, a política da diplomacia. Dom Pedro ele tinha que conciliar os interesses tanto do Partido Conservador quanto do Partido Liberal. E não era fácil. Pelo menos, aparentemente, não era fácil. Só que teve um historiador que nasceu no final do governo de Dom Pedro II que conseguiu retratar bem, muito interessante, em uma simples frase, como era a dinâmica entre conservadores e liberais, quando ele disse: nada mais conservador que um liberal no poder, nada mais liberal que um conservador na oposição. Ou seja, liberais e conservadores podiam ter nomes diferentes e, teoricamente, programas de governo e visões de Estado diferentes, como nós vimos. Os conservadores, eles eram unitaristas e os liberais, eles eram o quê? Eles eram autonomistas, eles eram federalistas. Contudo, eram todos farinha do mesmo saco e banana do mesmo cacho. Tá certo?
É parecido com o que acontece, já falei isso, vou repetir, parecido com o que acontece na política brasileira. Quando a gente pega, por exemplo, o Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Quem olha assim para os dois expoentes da política brasileira, dizem que são duas pessoas completamente diferentes que estão em campos opostos, estão em espectros completamente diversos dentro da política nacional. Contudo, quando você vai analisar mais profundamente, com um olhar muito mais apurado e com um olhar mais crítico, você vai observar que a diferença entre Lula e Bolsonaro é uma diferença mínima. Na verdade, apenas de posicionamento no cacho da banana. Lula é a banana da esquerda, enquanto Bolsonaro é a banana que está no lado direito do cacho. Ou seja, na verdade, eles são a mesma coisa, apesar de se declararem de campos opostos. É igual Partido Conservador, Partido Liberal, os Saquarimas e Luzias da época do Segundo Reinado. Na próxima aula, nós vamos estar dando continuidade sobre o Segundo Reinado. E aí vamos começar a voltar os nossos olhos para as questões externas. E esse período, e esses assuntos externos do Brasil no Segundo Reinado deram muito o que falar. Até a próxima.